Uma salva de palmas aí para todos. Amados, agora vamos nos deter num tema muito glorioso. Muito glorioso. Eu falei pela manhã a mesma mensagem e falei que hoje à noite ia falar a mesma mensagem. Por quê? Porque de uma relevância, de uma importância ímpar. O tema que nós vamos estudar hoje, ele tem a ver com a tua e a minha saúde. Ele tem a ver com a minha e a tua prosperidade. Quando fala em prosperidade, a pessoa, oi? Mas não é o que pregam por aí não, prosperidade é outra. O tema, a palavra linda, que nos salvou, chama-se perdão. O poder do perdão. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, 2 Coríntios fica lá no Novo Testamento, você vai lá e anda lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de João vem Atos, depois de Atos vem Romanos, depois de Romanos vem 1 Coríntios, e depois de 1 Coríntios tem que vir segundo, né? Ok? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, Paulo, se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se há que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Amém? Eu vou contar uma história de dois judeus. Essa história é falada por um rabino. Dois judeus, eles eram comerciantes e tinham dois comércios, um de frente para o outro. Uma rodovia muito movimentada. E eles se odiavam. Um queria ver a caveira do outro, queria ver a desgraça do outro, mas eles odiavam de verdade. Se um deles vendesse algo por $20, ele baixava para 15. O outro ia lá e dizia, ele fez por 15, ele dizia, eu vendo por 10. Rapaz, o cara lá baixou para 10, ele disse, eu baixo para 5. Ele tomava o prejuízo, mas não queria ver o outro prosperando. Ele se odiava demais. Um certo dia o anjo chegou para um deles, disse, eu vim te abençoar. E a ordem que eu tenho de Deus é, o que você pedir, será concedido. O que eu pedir, tudo que você pedir. Mas, caramba, se você pedir uma casa, te darei a casa linda que você que pediu. Se for um carro, o carro que você pedir, uma mulher que você não é casado, te darei uma mulher linda. Meu Deus, que bênção. Só tem uma coisa, só pode fazer um pedido. Então eu não posso desperdiçar. Eu tenho que pensar muito, é só um pedido. Uma empresa, ele disse, te darei uma muito maior do que essa. Meu Deus, então eu tenho que pensar bem. Ele disse, agora tem um porém. Tudo que eu der a você, darei em dobro ao teu inimigo. Hein? Tudo que eu lhe der, darei em dobro ao teu inimigo. Ele disse, então eu não preciso pensar não. Ele disse, não, eu quero ficar cego desse olho aqui. Vocês entenderam? Eu quero ficar cego nisso. Irmãos, ele perdeu a bênção porque queria ver a desgraça do outro. Ele não queria ser abençoado porque ele não queria que o outro prosperasse. A gente está rindo, mas às vezes na igreja tem do mesmo jeito. Pessoas, irmãos, de olho nas coisas alheias. Pessoas que não perdoam de hipótese alguma. Ódio, rancor, mágoas, amarguras. Muitas vezes o Senhor vem nos abençoar e Ele é impedido, porque o nosso coração tem rancor, o nosso coração não perdoa, nosso coração tem ódio, nosso coração tem mágoa. Você diz, pastor, mas isso é bíblico, né? Não,
Isso é ciência também. Vamos para a Bíblia e você vai ver que quando a gente começa a estudar Jesus, por isso que as pessoas que começam a estudar a palavra na profundidade, aqueles que se acham, se julgam muito inteligentes, teólogos, filósofos, antropólogos, historiadores, pode ser o que for, cientistas, quando eles começam a estudar Jesus, a sua maneira de se comportar na terra, eles chegam a uma conclusão, que verdadeiramente esse homem é Deus. Homem nenhum consegue falar e ensinar como Jesus. Em Mateus capítulo 18, versículo 22, começando 21, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, 18, 21, diz assim, vamos aprender para que possamos nos curar e prosperar. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? 7 vezes? Na época que Pedro fez essa pergunta, já existia na própria história os costumes judaicos, extraído de um rabínico babilônico chamado José Ben-Hanina, que um ser humano poderia perdoar alguém 3 vezes, extraído de Amós e de Jó, onde fala que Deus perdoaria, ou você que é muito justo, só poderia perdoar alguém até 3 vezes. E a própria Bíblia no Novo Testamento diz: se um teu irmão pecar, vai tu a ele, se ele não se reconciliar, você chama um outro, sim ou não? Quem já leu isso? Se ele não atender você, leva a igreja, a assembleia. Ele não ouvindo a assembleia, descarta ele como um publicano. Não dá nem as horas a ele, não dá bom dia nem boa tarde. Sim ou não? Quem já leu? E por que Pedro chega para Jesus com a história de 7? Não era costume da época perdoar alguém 7 vezes. Mas Pedro, dando uma de quero crer, mas de muito santo, foi buscar o número 7, que o 7 significa? O 7 significa perfeição, plenitude. Aí Pedro disse: eu vou lá dar uma jogada aqui e vou perguntar ao mestre se é 7 vezes. Jesus, olhando o coração de Pedro, disse: esse cara é um Pelé, porque ele sabe que não é 7 vezes, se ensina 3 vezes. Aí Jesus ainda, Pedro jogou uma hipérbole aí, que é hipérbole, é exagerar algo. Aí Jesus pegou, hiperbolizou ainda mais ainda o processo. Não sei se esse negócio está certo, hiperbolizou, mas eu criei aqui, não sei se você entendeu, exagerou mais ainda. Disse assim: não, Pedrinho, sabido, não é 7 vezes não, Pedrinho, é 70 vezes 7. Aí Pedrinho agora ficou confuso. Caramba, 3 vezes já é difícil, eu joguei 7, que era impossível. Uma agora chega para 400. É 490, eu não fiz as contas, mas é, irmão, 7 vezes 70 dá 490. É 7 vezes 7, 49, né? Irmão, quem já viu alguém pecar contra alguém 490 vezes? E Jesus disse: 490 vezes, Pedrinho. E Pedrinho disse: rapaz, esse mestre nunca perde um. A gente sempre joga e ele joga outra maior. E quando você ouve essa mensagem, dá a entender que Jesus está sempre beneficiando e sendo gracioso com o que erra, com o que peca, com aquele que lhe magoou. Não dá a igreja a entender isso? Que Jesus está sendo muito bondoso com quem erra. E eu tenho que sempre perdoar, eu tenho que sempre renunciar, e o outro não. Você vai entender que quando Jesus nos ensina a perdoar, Ele não está tão preocupado com o outro, Ele está mais interessado em você, em mim. Amém? Mas eu estou pregando assim como se nós fôssemos bonzinhos, como se nós não ofendêssemos ninguém. Então, quando nós somos chamados a perdoar, Deus não está tão preocupado com aquele que ofendeu e com aquele que tem que perdoar. Pastor, mas até agora é Bíblia, está certo. Então vamos para a ciência. O perdão faz toda a diferença. O Senhor está pensando não no outro,
mais em você. Então diga amém. Diga assim: eu recebo. Nem terminou a mensagem, mas eu recebo. Pode dizer. Diga assim: eu vou sair curado, em nome de Jesus. Diga: eu vou sair prosperando, em nome de Jesus. Agora diga assim: mas se eu receber e praticar o que vai ser falado aqui. Diga amém. Eu não gosto muito disso não, parece papagaio não repetindo, mas é para que você aprenda e eu o valor do perdão. Irmãos, uma pesquisa foi feita e realizada nos Estados Unidos pelo Dr. David Bilgon. Um grande psicólogo escreveu um livro muito interessante, Culpa, o nome do livro, Culpa, onde a psicologia e a religião se encontram. E esse estudo em Harvard, quem já ouviu falar em Harvard? Não sei chamar o nome direito, então, mas deve ser Harvard. Desde menino que eu entendo que é a universidade mais importante do mundo em centro de pesquisa. Então não é uma universidade daqui do Onofre Lopes, nem lá de Macau, nem não. É a maior, é a universidade mais conceituada e respeitada do mundo. Amém? Diz assim: mostrou que 75% dos pacientes que estavam nos hospitais com as mais variadas doenças e enfermidades estavam relacionadas a ódio, amargura, rancor, ou culpa e pecado não confessado. Se tiver alguém que não entenda muito de percentual, eu vou explicar no miúdo. De cada 100 pacientes que estão hospitalizados, 75 poderiam não estar ali, porque guardam em seus corações rancor, mágoa, amargura, ódio e culpa e pecado não confessado. Isso também é bíblico. Davi, quando pecou e escondeu o pecado, ele disse: enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos apodreciam. Quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é poderoso para perdoar e nos salvar. Quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas culpas, um peso muito grande sai do nosso ser. Quando nós perdoamos alguém, nós não estamos liberando saúde ao outro, nós estamos liberando saúde para nós mesmos. Pastor, ficou só nessa pesquisa? Não. Outra pesquisa no Hope College, Michigan, garante que perdoar as ofensas é o meio de manter a saúde. Eles observaram que os batimentos cardíacos, o suor e outras reações foram bem diferentes daqueles que perdoaram e daqueles que não perdoaram. E eles chegaram à seguinte conclusão: que o perdão é o meio de garantir a sobrevivência da raça humana. Eu citei pela manhã aqui, vocês conhecem 3 famílias aqui no Alto Oeste: Veras, Simeão e Carneiro. Eu trabalhei nessa época que matavam por brincadeira, invadiam a casa das pessoas e matavam. Quando eu andava naquela região, aqui e acolá era blitz e mais blitz, os homens encapuzados mandavam parar o carro, metralhadora antiaérea, um negócio terrível, que negócio, era polícia saindo por tudo que era canto. Todas as vezes que tinha uma morte, de um Veras, de um Simeão e de um Carneiro, eles mataram gente de São Paulo, que não tinha nada a ver, tinha um nome, um sobrenome, mas foram matar lá. Eles metralhavam as pessoas com AR-15, H-47, AK-47, armas de guerra israelenses. Eles atiravam de 12 na face, só para ver a face destruída das pessoas. E eu ouvi dizer que esse ódio começou com um boato mentiroso. Um boato mentiroso, uma brincadeira de mau gosto, a conversa que eu soube, gerou morte de 3 famílias. Eles dizimaram os patriarcas dessas famílias, quase todos, irmãos. O dos últimos que eu vi foi o Antônio Veras, do Parque Veras Vaquejada, que eu corri muito lá, conheci ele, conheci os filhos dele.
corri lá muitas vezes. Quantos domingos, irmão? Domingo, dava 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, a luz apagava do parque, tudo apagava. Homem, aparecia tanto policial disfarçado, metralhadora, a arma de 12, a gente ficava assim, ó, com medo. Mas não teve jeito, mataram ele do mesmo jeito. Outra família lá no Pernambuco, ali perto do Enxu, aquele negócio de Enxu por ali, outra briga por ali, mataram e dizimaram pessoas em torno, ódio. Por isso que a conclusão da pesquisa diz assim: o perdão, ela é o meio da sobrevivência da humanidade. Aí você vai entender porque Jesus Cristo ensinou o perdão. Aí você vai entender porque Jesus Cristo ensinou o Pai Nosso: se você não perdoar o seu inimigo, eu também não posso perdoar você. Se você diz assim: perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, o mal que eu fiz ao Senhor, assim como eu perdoo aqueles que fazem comigo. O Senhor disse: se você não fizer assim, não agir dessa forma, você não tem parte comigo. Jesus está dizendo: se eu não perdoar você, acabou, não entra no céu. Não tem essa conversa de que aceitei Jesus, não. Tem gente que levanta a mão e está ensinando aí que depois de você levantar a mão e dizer que é Jesus, acabou uma conversa. Acabou se você fizer igual o ladrão da cruz, aceitar Jesus e morrer na mesma hora. Mas se você tiver vida, a salvação, ela é processual. Ela tem que gerar em mim, além da justificação, ela gera em mim uma regeneração. Ela gera em mim e você uma santificação diária. Amém, igreja? Eu tenho que me santificar, eu tenho que fluir no fruto do Espírito enquanto vida eu estiver aqui. Então é pesquisa científica, não é Bíblia só, o pastor Ari falando, e nem Bíblia. Jesus, as pessoas dizem: com Jesus não vale, olha que não vale. Estevão estava sendo apedrejado e diziam para eles, falando com Jesus: perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem, não impute a eles, os meus irmãos, essa culpa. E não era um homem, não era um diácono, mas nele fluía o Espírito de Deus. Amém, igreja? Outra pesquisa, Dr. Fred Luskin, diretor do projeto Perdão da Universidade de Stanford. Nenhuma universidade dessa que eu estou falando aqui, irmão, é uma universidade fraca. Por mais que vocês aqui, o que estudou menos, talvez já ouviu falar uma dessas três. Ele diz o seguinte, em seu livro O Poder do Perdão, afirma que carregar uma bagagem de ódio e rancor e amargura é muito tóxico. Estudo que realizou com voluntários, a ação de perdoar lhe melhorou muito os níveis de humor, energia, qualidade do sono, vitalidade física, em geral, muitas outras melhoras houve nos pacientes. Quando, em relação àqueles também que não perdoaram. Por isso que tem pessoas dentro da igreja que pode chamar o pastor para orar. Mas orou, o pastor é fraco. Pode chamar Jesus, irmãos. Muita gente acha que Jesus curou todo mundo. Jesus não curou todo mundo, não. Na sua própria terra ele saiu porque ele lá não conseguiu realizar grandes milagres, porque as pessoas murmuravam, não criam nele. Então de lá ele saiu. Muita gente acha que os apóstolos curou todo mundo. Os apóstolos não curou todo mundo, não. Muita gente morreu. Na igreja muita gente está doente, pode fazer campanha, faça campanha. Que o povo tem mania de campanha, pensa que move Deus com campanha, com choro, com pranto, com lágrima e com dinheiro. Você precisa ficar curado. Vai passar o envelopezinho, veja quanto bota no envelope. Cuidado, quanto é que vale a sua depressão? E o seu câncer? A sua falta de emprego, quanto vale? Bota aqui. Isso é de Satanás, não é de Deus. Quem faz essa proposta é o diabo. Jesus cura por obra e graça, pelo amor e o favor dele. Mas ele cura quando quer. E muitas vezes nós estamos enfermos porque queremos e não porque Deus quer. E muitas vezes Deus não cura você
Não é porque o pastor, a irmã que orou, você mesmo que orou não tem fé. É porque Deus está querendo tratar com você e você ainda não entendeu. Se tem uma coisa que Deus não passa a mão, é em erro, em filho de rebelde, em quem flui mais nas obras da carne que fruto do Espírito, e diz assim, mas Jesus é amor. Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu que Jesus também é fogo devorador? Não. Todo mundo, Jesus é amor. Satanás bota logo uma ideia. Não importa o que você faça, Jesus te ama. A Bíblia diz que Jesus ama o pecador, mas odeia o... E todo aquele que pratica o pecado é filho do... Pronto. Então se não é filho de Deus, irmão, no céu só vai filho dele. Filho do cão fica no cão mesmo, lá no inferno. Sim ou não? Às vezes nós passamos por um processo de estresse. Quem está aqui no trânsito, né? Às vezes até a própria pessoa é o barbeiro ou a barbeira do negócio, mas acha que é o outro. Aí bebe, trancou, não sei o que, bota a mão para fora. Mulher, então, mulher bicho é atrevido. Bota a mão para fora, esculhamba e diz o que quer. Porque alguém trancou ela. Uma vez um amigo meu vinha devagar numa rua, uma mulher buzinando, e ele olhando pelo retrovisor. O que é isso? Aí eu vi o cara, mulher estressada, foi encostando a mulher. Mas você não sei o que, esqueceu o volante, saiu batendo os carros, tudo que estava do lado. Mulher já não é boa. Aí inventa de olhar para o lado mesmo. Porque o homem está dirigindo aqui, olha para lá, olha para lá. Eu pelo menos dormi assim, ó. Vou dizer que eu dava as curvas tudinho, dormindo no caminhão sem. Só Jesus, era brincadeira, só Jesus, que eu não estava vendo, estava dormindo. Mas mulher, irmão, é para dirigir assim, ó. Quando o povo fala, ambulante, não sei nem quem é. Aí a mulher foi esculhambar com ele, Juninho Barreto, primo de Paulo Barreto, irmão de Adson. Foi esculhambar, seu barbeiro. Aí o rei caminhou, puxou o volante, saiu batendo os carros. Ele pegou, entrou na ruazinha, foi embora, que sabia que ia sobrar para ele. Sabe o que é isso? Nível de estresse. A adrenalina e o cortisol vai lá para cima. E são dois hormônios altamente tóxicos ao ser humano, ao corpo humano. Quando ele é em dosagem alta e constante no organismo, ele é altamente prejudicial e acarreta muitas doenças do século chamado século 21. Amém? Todas as pessoas do século 21 querem as coisas para ontem. Você não aguenta ficar numa fila, você não aguenta pegar um trânsito, você não aguenta esperar nada. Os cultos você não aguenta esperar. Um dia desse eu coloquei que quando estivesse orando ou lendo a palavra, não podia entrar no templo. Alguém disse, quer dizer que eu vai ficar esperando enquanto eu faço a leitura da palavra? E eu vou ficar ali fora? Digo, engraçado, como isso é importante. Deus está falando na igreja, você quer ter a liberdade de entrar, atrapalhar quem está prestando atenção ao culto? Quem chegou cedo está meditando na palavra junto com a igreja? Quer dizer que alguém está orando, você se sente no direito de entrar dentro da igreja porque alguém está orando e você vai atrapalhar quem está orando, a porta vai abrir, vai rangir, você se sente no direito porque chegou atrasado? Mas aí vai constranger as pessoas. Eu digo, quer dizer que pode constranger as pessoas. Não pode constranger as pessoas, mas pode constranger e de respeitar e desonrar aquele que é santo, santo, santo 3 vezes. Vivemos uma época assim. O estudo mostra que o excesso de adrenalina e cortisol, quando você tem um estresse no trânsito, meu irmão, aquilo passa. Foi um momento, aí você vai ali, daqui a pouco você, Jesus, me perdoa, para que eu disse aquilo? Eu não era para ter falado assim. Pai, me perdoa, em nome de Jesus, bota um hino, né? Aí vem aquele negócio, aí passou. Foi o momento da ira. Por isso que a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não. Porque irá é o momento do ser humano. Foi pego de supetão. Agora, chegar a pecar é quando começa a guardar no seu coração a amargura, o ódio, o rancor, e não sara nunca. Já notou que as pessoas, quando tem ódio do outro, quando o outro chega em qualquer ambiente, você diz, ah, meu Deus do céu, já chegou aquele troço. Ei, e tem mais na frente do pastor, pastor, o senhor me perdoe, mas eu não aguento. Aí pega as coisas, se levanta e vai embora.
Coitado de Jesus. A outra pessoa que ofendeu ela, ou ele, vai curtir a festa, vai comer bolo, vai dançar. Tá nem aí curtindo, o saudável todo. E você que se acha muito santo e eu, uma pessoa muito boa, a gente vai adoecer. Vai ficar muitas vezes numa cama arquejando. E aquele que lhe fez mal vem lhe visitar. Diz: mulher, como é que tu tá, mulher? Tu tá tão mal. Aí o diabo ainda patiçado vai morrer. Quer ver? Eu acho que dessa tu não escapa. Bota as bilocas no outro dia. Que aí o ódio aumenta 10 vezes. Mas quem lhe fez mal, tá vivinha, com saúde, todo vigor. Amém, igreja? Vocês estão entendendo ou não? Quando Jesus disse perdoe, Jesus não estava preocupado com aquele que lhe ofendeu, não. Jesus estava preocupado em você, em mim, Sará, eu e você. Oh, glória. Eu vou só dizer o que o estudo aqui disse. Quando você tem rancor e raiva e ódio, e a adrenalina fica e o cortisol em você, ele provoca nada mais, nada menos de que esgotamento cerebral, atrofia celular, perda de memória, doenças cardíacas, eleva os níveis de açúcar no sangue. Por isso que você pega um diabético e faça uma raiva a ele. Pegue alguém que tem problema de açúcar no sangue, faça uma raiva a ele. Eu dizia: mamãe, não faça isso com o papai não, a senhora vai ter remorso. O velho doido para comer bolacha, ela botava 4 bolachinhas, e papai ficava para morrer. E eu digo: não faça isso não, joga um pacote de bolacha aí. Porque se papai tinha um nível de açúcar alto, irmão, 400, uma raiva ia para 1000, 800. Uma pessoa com 800 mil, irmão, desmaia, pode entrar em coma por causa de uma raiva. Vocês estão entendendo? Então vocês nem provoquem raiva e você nem sinta raiva. Quando alguém fizer uma raiva a você, você faz, canta aquele hino, tô nem aí, tô nem aí. É. Não lembra não, né? É. Porque se você guarda raiva, se você guarda mágoa e rancor, é você todo dia tomando uma dose de veneno esperando que o outro morra. O outro vivendo sadio, forte, bonito. E você cada vez magra, desfiando. Mas pastor, ore. Ou do contrário, a sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua vida social é uma tristeza. As pessoas chegam perto de você e sentem peso. Tem irmão na igreja, você não pode sentar perto dela, falando mal da vida de todo mundo. Ou senão só conta desgraça. Você sai deprimido. Meu Deus, eu vou já tomar um banho de sal grosso ali para descarregar o negócio. Sabe o que é, irmão? Conheça essa pessoa na intimidade, que você vai ver que é uma pessoa amargurada, uma pessoa que guarda ressentimento do outro, uma pessoa que tem culpas e mais culpas e não confessa os pecados. Eu vou nada, eu sou muito bom, eu sou muito boa para confessar aquele pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Amém? A pessoa pode até lhe odiar se você confessar, mas você e Deus estão livres. Você com Deus, você está livre, leve e solta. Amém? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Não? Então, eu vou dar um alerta aqui a vocês. Vamos. Ui, não, foi tão fraco, se for desse jeito vai acordar doente. Vamos. Mais uma vez, vamos. 3 vezes, vamos. Vamos matar 70 vezes 7. Vamos. Não, tá bom. Aleluia. Agora, sabe qual é o grande problema, irmãos? Que muitas vezes a gente não sara, a gente não cura, não é curado. A gente é muito bom para admitir que estamos com ódio. Já notou? Belu? Com ódio? Não, eu conheço aquela mulher muito fina.
menina é uma lady. Alguém colocou isso na cabeça dela, ela acreditou, e ela agora não perdoa e nem confessa as culpas. O orgulho. Por isso que Paulo estava dizendo: vou perdoar vocês, vocês me perdoem, para que o diabo não leve vantagem sobre nós, porque ele é muito astuto. Ele sabe as brechas que nós abrimos para ele, e ele entra, viu? E quando ele entra, ele chega diante do Senhor e cobra mágoa no coração e ódio. Vai abençoar? Ele não precisava fazer isso não, porque Deus é justo. Não precisa Satanás estar cobrando não. Mas o bicho é atrevido. Vai perdoar, irmã Melu? Tem 50 anos de crente. Vai perdoar, irmã Melu? O pastorzão ali, pregando ali, tu vai perdoar? Não sabe como é que está o coração dele? Mas ele está ensinando o teu povo. E aí, tu vai perdoar? Tu vai relevar? Irmãos, tem situação, pode crer, como Deus está no céu, que o Senhor faz assim, ó. Pode agir. Pode agir porque o meu povo perece, porque falta conhecimento. Pode agir porque o meu povo ouve, mas não crê. Pode ouvir que o meu povo escuta, mas não ouve, não guarda em seu coração. Pode ouvir porque o meu povo ouve, sabe, mas não pratica a palavra. Pode ouvir, pode agir porque o meu povo ouve, mas não crê que a minha palavra é poder de Deus. Por isso que tem tanto crente, irmão, na igreja, vivendo vidas miseráveis. Chega da pena. Estou falando financeira não, isso aí é outra coisa. Financeiro cabe estude, um trabalho, faça qualquer negócio, trabalhe de manhã, tarde e noite, faça qualquer negócio. Trabalho, prosperidade financeira, aí é outra coisa. Tem gente que fica só orando, jejuando, pedindo a Deus que Deus manda um negócio muito bom. Eu acho que fica pedindo os números da Mega Sena. Vai morrer pedindo. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar de dia e de noite, para que não seja pesado o nosso irmão. Amém, igreja? Agora, uma vida próspera, uma vida que as pessoas são humildes, mas é alegria na sua casa. Não falta o alimento na sua casa. Enfermidades não vivem na porta da tua casa o tempo todo. Não estou falando aqui quem é enfermo é porque tem culpa, ódio e remorso e amargura. Eu vou agora fazer aqui abrir um parênteses aqui para frisar isso. O pastor diz que todos que estão enfermos é porque tem. Não, estou falando isso não. Estou falando que a pesquisa falou que 75% dos enfermos é devido a sentimentos do diabo, que é ódio, rancor, mágoa, amargura, culpas não confessadas. Amém, igreja? Estão entendendo ou não? Estou falando que quem adoece é porque está com culpa, pecado, nada disso. Adoecemos porque nós somos carnes. Adoecemos porque essa matéria é frágil. Adoecemos porque o bichinho da Chico aguenta por aí. Amém? Mas o que eu estou falando é que nós poderemos ter uma vida próspera se nós perdoássemos mais. Confessássemos mais os nossos pecados. Ah, mas eu já pedi a Deus, né? Sim, você pediu a Deus, mas você não só ofendeu a Deus. Há coisas que você só pede perdão a Deus, irmãos. Eu não preciso saber, ninguém precisa saber. Mas há pecado que precisa ser a Deus e a teu irmão. Se não for a teu irmão, não vale. Vocês estão entendendo ou não? É por isso que a palavra de Deus, ele nos leva a perdoar. Então você se julga bom demais para dizer que tem ódio. Mulher, tu está com muito ódio. Estou nada, mulher, estou nada. Não. Sem Jesus tem poder. Tem não. Chega tudo confundido. Tem não. Aí você está conversando, vai passando aquela, né? O desafeto lá. Você, Jesus tem poder. Eu vou ali. Jesus me dá graça, Jesus me dá graça. Jesus, você está precisando de graça não, você está precisando de perdoar. A gente só pede coisa errada. Me dá graça, Jesus me dá graça.
Ele disse: verdadeiramente você me tem. Quando o meu Espírito entrou em você, Ele trouxe o pacote completo, o fruto do Espírito, que é amor, é fidelidade, é bondade, é temperança, é humildade, domínio próprio, gozo e alegria no Senhor. Amém? Então não adianta pedir coisas que Deus não vai dar. Não jogue toda a culpa para Deus resolver, que Deus não vai resolver. Tem até uma palavra bem bonitinha que chama assim, eufemismo. Eufemismo, melhor dizendo, eufemismo. Eufemismo, irmão, do jeito que tem hipérbole que você exagera, tem eufemismo que é diminuir. Não, mulher, eu não estou com ódio não. Não estou com ódio não. Fiquei só um pouquinho sentindo, mas não estou com ódio não. Ei, então vai ter uma festa lá na casa dela, ela te convidou. Deus me defenda, o sangue de Jesus tem poder. Vou nada. Mas tu não disse que perdoou, pessoal? Não, eu perdoei, mas não quero nem ver aquele cão. Deus me livre. Você não perdoou, meu? Você pode não querer ter mais a intimidade que você tinha. Se era uma amiga, um amigo que você contava as suas intimidades, esse amigo lhe traiu. Você pode não contar mais a ele as intimidades ou a ela, não ser mais o seu amigo do dia a dia. Agora ir na casa dele, ou ela ir na sua casa, num momento de festa, num local, você está no local, num restaurante, essa pessoa chega, você cumprimenta, fica com ela ali, sem problema algum. É necessário, igreja. Sim? Perdão não é você dizer que perdoou, pegou o machadinho, escondeu e deixou o cabo lá do lado de fora para ficar olhando. Mulher faz muito isso. Diz que perdoou o marido. Eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. Perdoa nada, é conveniência. A conivência. Não tem pão de ir. O marido ganha mais ou menos, é que sustenta a casa. Eu te perdoo, miserável. Mentira, perdoa não tem pão de ir, não tem o que comer. Fica com o miserável lá. Mas na hora que o coitado faz outra, com 10 anos ela lembra. Ela vai buscar lá no fundo do baú. Ela vai lá no cantinho que enterrou o machadinho e o cabinho está lá de fora. Ela vai lá e puxa de novo. É, miserável, mas há 10 anos, cachorro, você fez isso, isso e isso. Você está pensando que eu esqueci? Tu não disse que perdoou? Eu sei que perdoar, irmão, não é da amnésia. Eu esqueci, não. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Mas toda briga, você for lá e puxar o bichinho de novo, você escondeu ele. Mas escondeu e deixou o cabinho. Onde você está? Você olha para o cabinho, está ali. Vocês estão entendendo? Agora veja como Deus é lindo. Quando Jesus fala para Pedro 70 vezes 7, o Senhor traz a parábola do bom Senhor. Ele disse: Pedro, preste atenção no que eu vou falar agora. Igreja, durma não, eu estou terminando. Não passa mais do que 1 hora não. Olha, ele disse: eu vou contar a parábola para você entender o que é perdão. Havia um senhor, algumas passagens chamam rei, algumas traduções chamam rei, que os servos deviam muito dinheiro a esse rei, a esse senhor, e ele manda chamar todos eles para a prestação de contas. Sim? Vocês já ouviram isso? Chegando lá, um devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. E ele implora ao seu senhor, dizendo que vai pagar. O senhor diz: não, você não pode pagar essa fortuna. Eu vou mandar vender você como escravo, seus filhos, mulher e tudo o que você tem bem para pagar, tentar pagar a dívida. Ele implora ao seu senhor. O senhor, consternado com aquela situação, usa de compaixão e perdoa a dívida daquele homem. Amém, igreja? Aquele homem sai dali e encontra um conservo dele que devia 100 denários. Ele pega o seu conservo pelo pescoço: você vai me pagar, desgraçado. Esse rapaz, tenha compaixão de mim, eu vou pagar tudo quanto eu vou lhe pagar, me dê só um tempo. Ele disse: nada a ver, você vai me pagar. Manda chamar a polícia, leva o cara, bota no calabouço. Você vai pagar centavo por centavo. Isso, os amigos veem aquela situação do amigo que está preso e vai ao rei, sabendo que ele tinha perdoado uma dívida de 10.000 talentos. O rei manda chamar ele: vem cá, rapaz, você é um cara mau, né? Eu lhe perdoei uma dívida de 10.000 talentos. E você, quando saiu daqui, encontrou um colega seu que ele devia 100 denários e você mandou para a prisão. Um pai de família. A Bíblia diz que o rei ou o senhor ficou tão indignado que entregou ele aos carrascos. Carrasco é o cara que metia a vara, dava sem pena, e jogar nas trevas exteriores. Preste atenção.
100 denários. Um denário naquela época era um dia de serviço. A pessoa trabalhava e ganhava um denário por dia. Alguns estudiosos dizem que era 80% de um dia de trabalho. Mas vamos botar para facilitar a conta 100 dias de trabalho. Dá 3 meses e 10 dias, sim? Ou não? Vocês estão aqui ou já foram? Beleza. Um talento, na época, era 30 quilos de ouro. Estão ligados? Não. Dá para fazer a conta rapidinho? Um talento, 30 quilos de ouro. 10.000 talentos. Os estudiosos chegaram à conclusão que, se pegasse todo Israel, Judeia, Samaria, Idumeia e Pérea, juntando todos os impostos do ano, de um ano de imposto de toda a nação, só chegaria a 800 talentos. Um ano de imposto de uma nação daria 800 talentos. O rei perdoou uma dívida de 10.000 talentos. Pastor, o que é que tem a ver com o meu irmão que me pecou? Eu quero dizer para você que a minha dívida e a tua dívida diante do Senhor era como se fosse muito mais que 10.000 talentos. E na hora que você é arrependido no seu coração, entendendo que é pecador e que necessita de um Salvador, e simplesmente diz: Pai, me perdoa, eu pequei. Senhor, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu quero ser perdoado, eu quero morar no céu. A Bíblia diz que essa dívida impagável automaticamente é paga pelo poder do sangue de Jesus, do seu Filho amado. Mas quando nós recebemos essa dádiva, quando nós recebemos esse presente, alguém nos magoa e automaticamente nós não queremos perdoar com coisas tão simples e banais. E por isso que a igreja adoece, por isso que o povo está doente, por isso que a igreja não prospera, porque as pessoas receberam um perdão impagável. Mas qualquer coisa que nos fazem, nós não queremos perdoar. Amém? Quem vai aprender a perdoar, irmãos? Você quer perdoar mesmo? Quem lhe magoou? Estenda as suas mãos assim para cima e fique com elas aí alto. E vamos fazer uma oração sincera. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos muito falhos. Mas a tua palavra nos sara, a tua palavra, Senhor, nos restaura, é alimento santo. Pai, eu quero perdoar todos aqueles, Senhor, que me ofenderam. Pai, eu também quero pedir perdão a todos quando eu ofendi. Senhor, eu não quero guardar em meu coração. A tua igreja não quer guardar nos seus corações nenhuma mágoa, nenhum ódio, nenhuma amargura, nenhum rancor de nenhum semelhante, Senhor. Não importa o que essa pessoa fez. O que importa é que eu fui e a tua igreja foi alcançada pela tua graça, pelo teu favor. O sangue de Jesus na cruz do Calvário nos perdoou de todo pecado, de toda condenação. Ajuda-me, Senhor, a perdoar todos aqueles que me ofenderam. E ajuda-me, Pai, a que eu possa pedir perdão àqueles a quem eu ofendi. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho amado, tenha misericórdia de cada um de nós. A tua graça nos envolveu, o teu Espírito habita em nós. Ajuda-nos, Senhor, a fluir no fruto do teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a entender o valor do perdão e o poder do perdão. Obrigado, Pai, por esta palavra, porque agora entendo que quando o Senhor nos mandou perdoar, é porque o Senhor estava interessado em mim. O Senhor estava interessado na tua igreja, para que a tua igreja ande em saúde, ande em prosperidade, caminhando em alegria e gozo para o céu. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Salva de palmas para Jesus.
Amada igreja, eu não sei se todos aqui são salvos em Jesus. Mas nós vamos fazer, dá tempo. Eu vou fazer um louvor antes de lançar a palavra que eu ia lançar agora. A igreja conhece, vai cantar conosco. Você que ainda não deu um passo para Cristo, medite nesse hino e medite na palavra que foi ministrada aqui. Não ande, não vá pela emoção. Não seja movida por emoção. Foi pregado aqui domingo passado, quem trabalha com emoção é aquele solo superficial. Seja coerente e verdadeiro. Peça ao Espírito Santo de Deus, aquele que é santo, para lhe revelar o que você deve fazer. Que caminho você deve tomar? Para onde você está indo? Se você sair desta vida agora, o que tu tens preparado e para quem será a tua alma? O teu espírito, amém, igreja? Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará teu caminho.